Boa noite. Convido os irmãos a curvarem vossas cabeças, elevarem o pensamento a Deus na oração silenciosa. Ó Deus e Pai de nosso eterno e bendito Salvador Jesus Cristo, suplicamos pelo Teu favor, por Tua graça, ajude-nos a exaltarmos e bendizermos o Teu nome. Dá-nos a consciência da nossa indignidade, dá-nos, ó Deus, a revelação da Tua santidade. Cada cântico, cada oração, cada palavra aqui, tribute louvor, ó Deus, à Tua pessoa, à Tua justiça, ao Teu amor, à Tua misericórdia, à Tua compaixão. Cada tributo, ó Deus, revelado em Cristo Jesus. É no nome de quem nós oramos. Amém. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 70, nos diz como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Convido todos que puderem se colocarem de pé. Nesse momento, nós elevaremos o pensamento a Deus numa oração individual de confissão e após alguns instantes eu convido. Nosso irmão Daniel, consegue, por favor, nos elevar a Deus em oração pública? Pai eterno, Senhor de toda a glória, mais uma noite, ó Deus, que o Senhor nos concede esse privilégio de nos reunirmos como povo teu, para juntos, Senhor, colocarmos no teu Espírito nossas petições, nossos clamores, nossos agradecimentos e o culto ao teu santo nome e o louvor da tua majestade. Somos gratos, Senhor, porque a obra do teu Filho Jesus Cristo na cruz nos concedeu esse acesso que temos ao teu trono de graça. Somos, ó Deus, eternamente gratos, porque recebemos de ti o perdão dos nossos pecados, pelos méritos do teu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz e nos lavou, nos redimiu dos pecados que cometemos contra ti. Somos Deus, devedores eternos, Deus, Senhor, porque a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, nos faz, ó Pai, sermos justificados em Jesus Cristo. Somos, ó Deus, nação santa, porque o Senhor nos escolheu. Aprove a ti estender a tua mão de misericórdia sobre nossas vidas e nos acolher para ti. Por isso, Deus, que louvamos e bendizemos, agradecendo, ó Deus, com tudo, porque sabemos que nada somos merecedores, não temos mérito nenhum, tudo é fruto da tua misericórdia em nossa vida.
por isso que agradecemos e fazemos pelos méritos do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Grato, meu irmão. Como é que está a saúde, Daniel? Melhorou. É bom revê-lo. Por favor, todos uma só voz, nosso tema para esse ano e na sequência a nossa missão, ok? Nosso tema? Discernindo o tempo. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de nos despertar do sono. Romanos 13, 11 a 15. Nossa missão? Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Os que ainda puderem permanecer em pé, nosso cântico de abertura. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias, Salmo 145, Salmo 145. Nós leremos do verso 17 até o final do capítulo 21. Eu inicio com o verso ímpar, a igreja responde com par, até concluirmos o capítulo. Salmo 145, todos abriram. Assim nos diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor
e o salva. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Podeis assentar. Convido o louvor para conduzir os próximos cânticos. Cântico, eu convido a congregação a se colocar de pé. Relembrar mais uma vez, não teremos momento ofertório, porém, prezando pela circulação dentro do templo, mas o gasofilácio está ali, dever e privilégio dos membros aqui da igreja. Nosso
Gibson pede para comunicar que não está presente, cultuando conosco devido ao plantão dele de trabalho, ok? Nós vamos orar nesse momento. Na sequência, o nosso querido pastor oficial nos trará a mensagem, nosso Deus. Bendizemos, ó Deus, pelo teu santo nome, pelos cânticos aqui celebrados, pela palavra lida até aqui. Bendizemos, ó Deus, por podermos nos reunir nesta nação para cultuar o teu nome, sabedores que mundo afora, ó Deus, outros têm se reunido e dedicado, separado esse dia para teu louvor. Nós te bendizemos pela oportunidade de nosso irmão Daniel estar conosco hoje. Suplicamos o teu favor na vida do nosso irmão Gibson ali e te apresentamos, ó Deus, o nosso querido pastor. Incline, ó Deus, o coração dele à tua palavra, incline o coração dele à tua vontade unicamente. Dá-nos, ó Deus, cada dia mais o senso de responsabilidade, de zelar pela tua vontade, zelando um pelos outros e dele e da nossa liderança. Nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de celebrarmos mais uma festividade de EBD. Obrigado, ó Deus, porque se nós aqui estamos reunidos, celebrando ao teu nome, é porque aprove a ti nos revelar essa grandeza, aprove a ti, ó Deus, por tua graça, permanecer esse local aqui de culto ao teu nome, e pelo teu favor, teu mensageiro do Senhor, ministrando ao povo do Senhor. Nós só te bendizemos e suplicamos, na bendita esperança do teu Filho. Amém. Muito boa noite, queridos irmãos. Não me canso de repetir que é um prazer, um privilégio nós estarmos aqui nessa noite para cultuar ao nosso Deus. É um privilégio que Deus tem dado àqueles que o amam. Então, se você não está se sentindo privilegiado, mas eu quero te falar que você é um privilegiado. Estar aqui, Deus preparou esse momento especial para que o seu povo possa então cultuá-lo. Quero convidá-los a que abram as vossas Bíblias. Primeiro se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor e abram vossas Bíblias para Atos 8, onde nós leremos os versículos de 26 a 40. Um texto por demais conhecido, mas jamais, estudado, de maneira exaustiva, a ponto de não ter lição nenhuma para nos ensinar. Muito pelo contrário, como toda a palavra de Deus. Há um inesgotável tesouro de instrução, de orientação, instruções e orientações ao povo de Deus. Atos 8, 26 a 40, aí é o texto da nossa mensagem nessa noite. Atos 8, 26 a 40. Quero convidar para que a gente possa fazer uma leitura alternada e responsiva. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura alternada entre vozes masculinas e femininas. Os homens iniciarão, os varões, com os versículos pares, e as irmãs, também uníssono, lerão os ímpares. Vamos fazer essa alternância até fechando com os homens o versículo 40, tá certo? Então vamos proceder dessa forma a leitura. Se eu não ler, é porque eu estou poupando um pouco mais a minha voz para que eu possa, pregar e a voz não desapareça, tá bom? Mas eu quero convidar o irmão Lorival para que possa aí iniciar a leitura e os homens o seguirão nessa leitura. O anjo do Senhor falou ao Filipe e disse: dispõe-te e vai para o lado do sul, do caminho que desce a Jerusalém. Ele se levantou e foi. Ao oficial da classe, ainda
estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ora, a passagem da Escritura que se estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os que agarrou, assim ele não abriu a boca. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques quem é esse profeta. Fala-se de si mesmo ou algum outro? Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis que aqui há água, quem me pede que seja eu batizado? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além de evangelizar todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos falar com Deus mais uma vez. Nosso Pai, nós somos imensamente gratos a Ti pelas incontáveis bênçãos que têm chegado a nós. Sabemos que, ó Deus, não temos mérito algum. E o que temos recebido é única e exclusivamente por Tua bondade, graça e misericórdia. Nós Te agradecemos, ó Pai. E agora, ó Deus, nós, crendo, ó Deus, que Tu és um Deus dadivoso, compassivo, misericordioso, nós nos achegamos até o Teu trono de graça, nesse momento mais uma vez, para rogar a Ti, ó Deus, favor. Favor, ó Deus, em nos ajudar, ó Deus, na compreensão, na entrega desse sermão. Ó Pai, sabes que não confiamos em nós mesmos. Sabes que dependemos inteiramente do Teu Espírito. E assim, ó Deus, pedimos que Ele nos valha neste momento. Que Ele possa abrir os nossos entendimentos e corações. Que a Tua palavra seja lida e empreendida pelo Teu povo. E que os frutos, ó Deus, possam redundar em honras e glórias ao Teu santo nome. Abençoe, pois, os meus irmãos e aqueles que, ó Deus, me ouvem nessa hora. E abençoe o Teu servo que tem essa responsabilidade, essa incumbência agora. E que, ó Deus, sejamos dirigidos, auxiliados, assistidos pelo Teu Espírito Santo. É a nossa oração. Expressamos assim o nosso louvor. Expressamos assim a nossa absoluta dependência de Ti. Orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nessa noite eu quero vos falar sobre esse tema, um final feliz.
Temos falado muito sobre a soberania de Deus. Temos estudado o livro de Jó, ou começamos a estudar o livro de Jó no sábado, não é? Nas nossas uniões, e temos estudado então o livro. Qual o nome do livro? Quem me ajuda? Qual o nome do livro que temos estudado? Deus está mesmo no controle? Então, um excelente livro, nós temos sido edificados tanto com o estudo do sábado quanto com o estudo do domingo e na EBD. E hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre um final feliz. E introduzindo esse tema, eu quero dizer que existem aqueles que chamam de mito a frase "e viveram felizes para sempre". Então tem algumas pessoas que dizem que essa frase, eu acho que até no livro que nós estamos estudando aí, não é? Parece-me, não é? Salvo engano, que o autor ele faz um comentário parecido. Mas muitas pessoas têm essa frase, não é? Como um mito. Quer dizer, um final feliz. Não é? Então eles colocam isso como mito e argumentam. Se nem mesmo nos filmes e nos romances literários todas as histórias terminam assim, imagine na vida real. Se nem todos os filmes, não é? A história termina dessa maneira, imagine então, e nem nos romances literários, imagine então na vida real. No entanto, o que muitas vezes predomina é a ideia de destino, de karma, do inevitável, do irremediável. Não tinha como ser diferente. Nada que ele ou ela fizesse poderia mudar o resultado final, argumentam alguns. Deus quis assim, e muitas vezes até coloca tudo sobre as costas de Deus, ou culpam a Deus. Muitas vezes as falhas humanas nem mesmo são levadas em consideração. Esquecem-se que, ou desconhecem, que a lei ou princípio da semeadura e colheita está em plena vigência. Qual é a lei ou princípio da semeadura e colheita? O que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Queridos, e pensando numa história cujo fim foi feliz, podemos dizer que a história cuja referência está aqui em tela é uma história assim. Uma história que teve um final feliz. Trata-se da conversão de um alto oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes. Não se trata, então, quando se fala rainha dos etíopes, nós podemos pensar, então, que se trata da Etiópia que hoje nós conhecemos, mas não é. Na verdade, Etiópia aqui se trata da Núbia, ao sul do Egito. Então aqui é outra região, não é essa Etiópia que nós conhecemos. Mas de qualquer maneira, irmãos, se a vida espiritual desse indivíduo, desse alto oficial da corte, estivesse bem, se estivesse bem ali, não tinha acontecido o que aconteceu aqui. Mas o que nós vemos é que o Senhor intervém, aquele homem está voltando possivelmente de uma festa religiosa em Jerusalém, e ele está naquela sua caminhada para casa, ou naquela sua jornada para casa. E o Senhor então move o coração de Filipe, lhe dá uma revelação, lhe dá uma ordem, dizendo: olha, vai para essa direção que está deserta, e olha, dá todas as instruções ali. E tudo acaba de uma maneira, irmãos, como as coisas se encaixam de maneira perfeita. Porque o que nós temos no final dessa história é um homem convertido. O que nós temos no final da história é um homem que já saiu dali batizado. O que nós temos é um homem que, com certeza, foi ali testemunhar para os seus, lá na região da Núbia. Que história maravilhosa! Uma história de final feliz. Uma história que todo missionário sonharia com um final desse.
para as suas abordagens, para as suas pregações. Quem não queria um final como esse? Nas suas pregações, nas suas prédicas, nos seus ensinos, todo missionário queria ver um final desse, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Uma história que de fato teve um final feliz. Queridos, vemos que o Senhor mudando o estado de coisas, não é? E Deus então fazendo que essa história terminasse de uma maneira totalmente diferente. Mas com isso, queridos, tudo em mente, eu gostaria de pensar com vocês sobre essa ideia. Por trás de um final feliz no que diz respeito à vida espiritual, existem alguns fatores imprescindíveis. E agora eu quero tirar essa questão que muitas vezes se coloca, e nós precisamos saber trabalhar muito bem quando falamos de soberania de Deus. Porque a soberania de Deus não nega a responsabilidade humana. Então eu quero dizer que por trás de um final feliz no que diz respeito à vida espiritual, existem alguns fatores imprescindíveis. Vamos ficar de pé, vamos repetir, só para que fique na tua cabeça. Se você então guardar isso na tua mente, eu creio que já será muito importante. Vamos lá, por trás. Por trás de um final feliz, no que diz respeito à vida espiritual, existem alguns fatores imprescindíveis. Podeis se assentar. Hoje nós falamos de manhã sobre perguntas. A importância das perguntas. E qual é a pergunta que caberia aqui? Qual é a pergunta que caberia aqui? Por trás de um final feliz, no que diz respeito à vida espiritual, existem quais fatores imprescindíveis? O que é imprescindível? O que é imprescindível? Necessário, fundamental. Fatores fundamentais. Por trás de um final feliz no que diz respeito à vida espiritual de alguém, existem alguns fatores necessários, fundamentais, imprescindíveis. E quais são? Olhando para esse texto, que nos apresenta um final feliz. E eu quero pensar com vocês em pelo menos 3 fatores imprescindíveis, necessários, para que, no que diz respeito, um final feliz, no que diz respeito à vida espiritual, não é? No que diz respeito à vida espiritual, possa haver um final feliz. Eu não creio, irmãos, que possa haver, ou haverá um final feliz quando há falta, não é? Quando não existem esses fatores, ou quando a história, o enredo, não é? Então não contém esses fatores que eu pretendo destacar nessa noite. Eu queria convidar alguém a ler para mim o versículo 26 e 27, onde nós vamos pensar no primeiro fator imprescindível, o primeiro fator fundamental, o primeiro fator necessário para um final feliz no que diz respeito à vida espiritual. Por favor, alguém, por gentileza, versículos 26 e 27. Que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um eunuco, alto oficial de Cadance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que vieram adorar em Jerusalém. Obrigado, irmão. Queridos, o primeiro fator imprescindível para um final feliz no que diz respeito à vida espiritual, mas imprescindível, é esse fator aqui. Não se acomodar a uma vida religiosa superficial. Não se acomodar a uma vida religiosa superficial.
Certamente você não sabe, mas nós temos algumas informações aqui muito importantes nesses 2 versículos que o irmão Theo mencionou, né? Nós vemos que, primeiro, a movimentação do Espírito Santo não é atuando na vida de Filipe, seu servo, mas o que nós vemos aqui, irmãos, de também muito relevante, está no versículo 27, que diz: um etíope, eunuco, oficial, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, né? E superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Essa primeira informação você precisa levar em consideração. Ele era eunuco. E, segundo a lei, nenhum eunuco poderia participar da Assembleia do Senhor. Nenhum eunuco poderia, lá em Deuteronômio, depois você lê, não vamos ler agora, em Deuteronômio 23:1, diz que nenhum eunuco poderia participar, então, da Assembleia do Senhor. Ele não poderia ser um prosélito. Segundo, então, Deuteronômio 23:1. Então, provavelmente, esse homem tenha recebido a permissão de se tornar um convertido ou um prosélito à porta, mas ele não participava da Assembleia. Ele não podia participar porque era vetado esse direito a ele. Ele não podia ser um prosélito e se tornar um judaizante, ele não podia. A palavra prosélito, na verdade, é um termo hebraico que significa alguém que é membro de uma comunidade da qual não se originou, não se originou naquela comunidade. E depois, esse termo passou a ter uma conotação religiosa também no Novo Testamento. Mas o fato é que ele não podia ser um prosélito. Ele era um eunuco, então, sendo um eunuco, ele não podia ser um prosélito, não. Ele não podia, ter uma vida normal dentro do judaísmo. Ele era um prosélito à porta, ele era um convertido, mas ele ficava à distância, ele não participava da Assembleia. Mas, queridos, veja a sinceridade desse homem. Esse homem, mesmo tendo essas limitações, veja como ele... Só ver se eu coloquei assim. Veja a sinceridade desse homem. Mesmo sendo um prosélito à porta, mesmo não podendo participar da Assembleia pela sua condição de eunuco. Já leram lá em Deuteronômio 23:1? Não é para ler não, mas guardaram aí, você viu? Não podia ser. Ele não podia ser um prosélito. Ele era um prosélito à porta. Não podia participar da Assembleia do Senhor. Mas mesmo com essas limitações, esse homem, então, dá tanto valor à sua vida espiritual, que ele vai 300 quilômetros, sai da Núbia até Jerusalém para participar dessa festa, de uma festa religiosa. Mesmo sendo um prosélito à porta, mesmo não fazendo parte da Assembleia do Senhor, esse homem, então, vai 300 quilômetros. Não é como os meios de transporte que nós temos hoje. Era carros de boi, carros desconfortáveis, enfim, tração animal. Desconfortável. Mas esse homem não é disso. E esse homem vai então 300 quilômetros, viaja 300 quilômetros até Jerusalém, a fim de adorar a Deus. Mas o que o texto deixa claro, que havia uma inquietação no seu coração. Ele estava inquieto, e depois eu vou mostrar isso para vocês um pouco mais à medida que a gente avançar. E seu coração ainda estava insatisfeito. Possivelmente o ensino que ele havia recebido da passagem, da qual ele lia de Isaías, não lhe satisfez. E ele entendeu que precisava de mais. E poderia ter mais.
Queridos, não se acomodar com a vida religiosa superficial. Ele poderia até racionalizar, não é? E dizer, puxa, eu não posso, eu sou vetado, eu não tenho nas minhas condições físicas, eu não posso participar da Assembleia do Senhor, eu vou arrumar aí uma forma de eu participar, mas não da Assembleia. Eu não posso ser, na verdade, um judaizante, eu não posso abraçar totalmente o judaísmo, eu não tenho condições. Então, puxa, como é que eu vou viajar 300 quilômetros para participar de um festejo espiritual onde eu não posso participar na íntegra? Mas isso não passou na cabeça desse homem. Era um homem inquieto, era um homem que não se acomodou àquela situação e viaja 300 longos quilômetros. Amados, deixa eu falar um negócio para você. Necessidades profundas não podem ser supridas com medidas superficiais. Necessidades profundas não podem ser supridas por medidas superficiais. Pastor, o que o senhor quer dizer? Com isso eu quero chamar a tua atenção que o homem, na sua constituição, tem algumas coisas que fazem parte da constituição do homem. E para que o homem possa se realizar como ser humano, como pessoa, ele precisa então desfrutar na íntegra dessas duas coisas. Uma depende da outra. E a primeira coisa é o homem é um ser espiritual. E o homem necessita de um relacionamento com Deus. Se o homem não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer coisa, um objeto, uma pessoa, mas ele vai adorar alguma coisa. Porque a adoração faz parte da constituição humana. Deus é espiritual e nós fomos feitos à imagem e semelhança de nosso Criador e nós temos esse desejo de adorar. Isso está em nossa constituição. Isso então nos fala do relacionamento vertical. Mas existe também em nossa constituição, nós fomos feitos para relacionamentos, tanto com Deus quanto os relacionamentos horizontais. E nós precisamos desses dois relacionamentos. E nenhum, nem outro. Não é? Pode ser suprido verdadeiramente com medidas superficiais. Há um tempo atrás, eu vi uma matéria que dava conta, não é? Da solidão do homem nas grandes cidades. Não estamos falando de um vilarejo, de uma cidade pequena, não é? Onde é difícil ver um moro. Não, estamos falando das grandes cidades, onde está aglomerado, onde estão as massas. Mas mesmo onde estão as massas, há, na verdade, um grito. As pessoas, elas estão se sentindo solitárias, não é? Pessoas esbarram nela diariamente, mas mesmo assim, uma solidão corrói o ser humano. E por quê, meus queridos irmãos? Porque o homem não tem se relacionado horizontalmente a contento. Relacionamentos não fomos feitos para relacionamentos superficiais em relação aos nossos semelhantes, não. Agora é até moda se relacionar até pelos, não é? É celular, é tudo mais. A distância é um tipo de coisa, não é? Não fomos feitos para isso, não. Nem muito menos para relacionamentos superficiais. E o que dizer em relação a Deus? Dificilmente vamos em uma cidade, em um lugar onde não vamos ver um templo, seja ele católico, seja ele evangélico, mas vamos ver. Tem os montes, sai daqui, você vai perder a conta.
Irmãos, mas a quantidade de templos, se a quantidade de templos, não é, dissesse alguma coisa a mais do que simplesmente que nós somos, que o homem é um ser religioso por natureza, seria bom. Mas muitas vezes isso mostra como nós temos a necessidade, como nós somos religiosos por natureza. Amados, se as pretensas religiões não podem fazer muito pelos seus adeptos, porque alguém só pode dar o que tem. E essas religiões ou falsas religiões prometem, mas não podem entregar o produto, porque não tem para dar. Elas não podem promover, elas não podem aproximar o homem de Deus, elas não podem, então, patrocinar, ajudar nesse relacionamento, elas não podem. Se essas falsas religiões não podem fazer, o cristianismo pode. O cristianismo bíblico não é pode. Mas a grande questão é que muitas vezes, muitos dos adeptos do cristianismo bíblico, não é? Eles ficam na divisa entre a religião, entre a igreja e o mundo. Eles não desenvolvem uma espiritualidade plena. Eles não têm não é uma vida religiosa profunda. Eles não têm uma vida religiosa intensa. Eles não têm isso. Não desfrutam isso. E essas pessoas se tornam, na verdade, meus queridos irmãos, elas depõem contra Deus. Alguns parecem acreditar que basta chamar Jesus Cristo de Senhor, basta se filiar a uma igreja evangélica, basta contribuir, basta ser assíduo nas programações que está tudo certo. Mas muitas vezes falta vida à vida, falta vida na vida. O seu relacionamento com Deus não atinge sua vida ou homem interior. E assim, não há mudanças. Não há contentamento de alma, de espírito. Não é? Não há esse contentamento, pois há aquele imenso vazio, aquele imenso espaço que existe no homem. Alguém disse que existe um espaço tão grande no homem, mas tão grande, que é do tamanho de Deus. E obviamente, só pode ser preenchido por Deus. Mas quando a gente vive a religião, ou essa religiosidade de maneira superficial, o buraco continua lá. Continua aberto, continua sem ser preenchido. Queridos, então esse é um exemplo de vida religiosa superficial. Se uma situação como essa permanecer inalterada, aí eu creio que nós podemos falar de um final que não é feliz. Eu não creio. Quando me ajude a recapitular e me corrija se eu estiver errado. Pensando em um final feliz, Jesus Cristo então escreve para 7 das suas igrejas da época, 7 igrejas da Ásia Menor. E Jesus quer de fato, que aqueles irmãos tenham um final feliz. E eu quero fazer uma pergunta, eu queria que vocês me ajudassem. Aonde você vê promessas de bênçãos para vencidos ali? Tem? Existem nas 7 igrejas endereçadas, nas 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, existe alguma promessa para vencidos? Estou perguntando, pode responder. Existe? Você encontra lá em Apocalipse capítulo 3? Alguma promessa para vencido? A palavra de ordem ali é
ao vencedor e ao vencedor. Não, eu não creio que possamos falar sério quando alguém pode dizer, olha, estimular, não é, que o outro continue então vivendo uma religiosidade superficial e falar de um final feliz nisso. Porque mudanças não foram propostas, foram ordenadas por Jesus Cristo. Para aqueles, então, que queriam ter o final. Ao vencedor eu farei isso, ao vencedor eu farei aquilo, ao vencedor. Não tem promessas para vencidos. A igreja de Laodiceia, com a sua superficialidade religiosa, Jesus diz, eu aconselho que você de mim compre colírio para que vejas. Não é? Você precisa se enriquecer do verdadeiro ouro. Você precisa das verdadeiras vestes para que a tua nudez espiritual não seja manifesta, não seja exposta. Mas eu não vejo ali uma promessa para vencidos. Você vê? Você acha que seria razoável hoje? Você acha que hoje seria razoável, então, nós falarmos que há que por trás de uma história feliz, você não colocaria, então, esse como um fator imprescindível? Não se acomodar a uma vida religiosa superficial. Isso não vai levar você a nada. Isso só pode levar a pessoa à frustração. O que nós vemos é um homem aqui, esse alto oficial, ele sai dessa condição. Imagine ali, irmãos, não poder desfrutar na íntegra. Mas esse homem, ele não se acomodou a isso. Ele não está acomodado, tanto que ele viajou 300 quilômetros. E Deus muda essa situação na sua vida. Meus queridos, mas outro fator, por trás de uma história feliz no que diz respeito à vida espiritual, pode ser visto nos versículos 28 a 35. Quero convidar alguém para fazer essa leitura para mim, por gentileza. Estava de volta e assentando no seu carro, tinha lendo do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu no meio o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, iniciou-lhe a Jesus. Amém, obrigado, irmão. Outra coisa muito paralela a isso, que caminha paralelamente aqui, mas outro fator imprescindível, não é? Que está por trás de uma história feliz no que diz respeito à vida espiritual, é essa, não se acomodar com o conhecimento superficial das Escrituras. Possivelmente essa passagem de Isaías 53 fora lida, fora explanada durante o seu tempo ali naquela festa religiosa. Era comum na antiguidade se ler em voz alta. Mas, queridos, tem algo diferente na leitura desse homem. O que a Bíblia mostra que não era uma leitura simplesmente superficial, não era uma leitura como comumente o judeu lia, uma leitura somente se atendo à letra, mas esse homem está aqui envolvido numa leitura onde ele está querendo aprender, onde ele está querendo tirar dúvidas, onde ele está querendo saber quem era aquele personagem. Aquele personagem seria o que de fato os judeus ensinavam.
Ou aquele personagem era outra pessoa e ele está aqui prescrutando, ele está aqui estudando para obter, para aprender. Isso é atípico. O judeu não lia as escrituras dessa maneira. Mas esse homem está aqui com aquele espírito investigador, ele está investigando, ele quer aprender, ele tem sede. Queridos, esse oficial tinha suas dúvidas de que o ensino que o judeu havia lhe dado, não é, que ele havia recebido sobre o profeta ali, ou sobre essa passagem bíblica, se esse ensino estava correto. E esse alto oficial tinha suas dúvidas. E o Senhor Deus providenciou um meio de saná-las. Na outra ponta tinha alguém que também conhecia as Escrituras, não é? E estava ali então para ajudá-lo naquela compreensão, não é? E ali ensinar corretamente as Escrituras Sagradas. Amados, nosso Senhor Jesus, Ele disse, peço que alguém leia Mateus 22, 29. Alguém leia, qualquer irmão ou irmã, só para ilustrar. Nós vamos ficar no nosso texto, mas, por favor, alguém leia Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos, se o conhecimento bíblico que se tem hoje não fosse tão vulgar, muito do que se ensina, muito do que se defende e do que se faz, não seria ensinado, defendido, nem feito. Se o conhecimento bíblico fosse mais profundo, não digo isso com soberba, mas hoje nós vivemos num analfabetismo bíblico. Pelo que as pessoas defendem, pelo que as pessoas ensinam, pelo que as pessoas fazem. Fica nítido que o conhecimento deles é um conhecimento superficial, da profundidade de um pires. Irmãos, na minha visão, falta Bíblia no cristianismo do nosso século. E a Bíblia diz como o povo sofre quando falta conhecimento. Eu não tenho dúvida de que muito sofrimento que enfrentamos por falta de conhecimento bíblico. Muitos erros que cometemos porque, como disse Jesus, não conhecemos as Escrituras como deveríamos conhecer. Não é? Certa feita eu falando sobre a necessidade de conhecimento bíblico. Alguém disse, mas cuidado, porque a letra mata. O Espírito vivifica. Ela citou, 2 Coríntios 3,6. A ignorância e a má interpretação da mensagem bíblica também mata. Paulo não está falando aqui da letra, no sentido da Bíblia, da escrita, mas está falando da lei, que revela o pecado, mas não apresenta uma solução para ele, o que só é encontrado na graça de Deus. Quando ele fala a letra mata, ele está falando, olha, na verdade, Paulo está falando da lei, que revela o pecado, mas não apresenta uma solução. É isso que Paulo está falando. Mas Paulo não está falando outra coisa, como foi interpretado. É claro que, quando falamos de conhecimento bíblico, irmãos, não estamos falando de um conhecimento bíblico só na teoria,
Porque nesse caso, é aquilo que eu sempre digo, nós temos que tomar cuidado com crentes de cabeça grande e coração pequeno. Quando se conhece a Bíblia, não é só na teoria, cria-se cristãos de cabeça grande e coração pequeno. Eu não estou falando isso. Eu não estou defendendo esse tipo de conhecimento. Não é? Mas aquele tipo de conhecimento teórico e prático. Saber na teoria e na prática. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele diz o seguinte: olha como é grave, olha como o conhecimento é fundamental. Ele diz o seguinte: pois com efeito, quando devia ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes necessidade, ou tendes novamente necessidade, que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Devia ser mestres. Quer dizer, o que houve aqui, Daniel? Na fala do escritor da Epístola aos Hebreus. O que houve aqui? Uma falta de progresso no conhecimento. Eles não progrediram no conhecimento, não avançaram no conhecimento. Houve, não é? E como nós vamos falar daqui a pouco, quer dizer, a vida seguiu, o tempo passou, mas o conhecimento desse povo não evoluiu, não cresceu, não acompanhou. De maneiras que eles eram bebezões espirituais. Olha, pode ser que você vai ser um bebezão. Não com a minha anuência. Não com a minha anuência. Pode ser que você vá querer uma situação constrangedora como essa. Mas não com a minha anuência. Queridos, também lá em 2 Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ordem. Crescimento no conhecimento é uma ordem. Quem não cresce, decresce. E estará desobedecendo ao Senhor, seu Deus. Queridos, mas esse homem, nós vemos que isso é sanado. Porque Filipe ali, não é? Ele começa falando ali e chega até Jesus Cristo. Não é? Filipe, um homem gabaritado, qualificado, capacitado. Então ele instrui aquele homem. Já ele não tinha aquela visão superficial. Já o seu conhecimento não era um conhecimento superficial. Agora ele sabia de quem o livro estava se tratando. Ele conhecia as Escrituras Sagradas. Ainda voltando aos Hebreus, o escritor diz: portanto, convém-nos atentar com diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo nenhum nos desviemos. Atentar é aprender, não é? É puxar para perto de si, é atentar, é levar em consideração. Mas, queridos, ainda há outro fator que existe por trás de uma história feliz, no que diz respeito à vida espiritual, pode ser visto nos versículos 36 a 40. Alguém, por gentileza. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse-lhe: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, creio de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram na água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de fé. Mas Filipe veio achar-se em Asdod, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia.
Muito obrigado, meu querido. Com isso, nós podemos pensar, mas outro elemento imprescindível, não é? Para um final feliz no que diz respeito a uma vida espiritual, é essa aqui, ó. Não se acomodar procrastinando decisões fundamentais. Não procrastinar. Queridos, olha o texto. O batismo em água é a primeira de duas ordenanças que o Senhor deixou para aqueles que creem em seu santo nome. O batismo é uma das duas ordenanças, a segunda é a ceia do Senhor. Mas o batismo é uma dessas duas, né? Ordenanças, o batismo é uma delas. E provavelmente Filipe tenha falado do batismo, fica implícito aqui, mas a iniciativa de ser batizado foi toda desse alto oficial. Afinal de contas, quando ele ouviu tudo, ele falou, peraí, aqui já temos todos os elementos necessários. Tenha fé. Eu creio em Jesus Cristo. Temos a água. E temos o oficiante. O que está faltando aqui? Nós temos tudo de que necessitamos. Eu tenho a fé. Aqui existe água. E tem o oficiante aqui, tem um ministro do Senhor para oficializar. Não é? Tinha tudo ali. O homem entendeu que quando o Senhor escreve oportunidade de um lado da porta, do outro, ele escreve responsabilidade. Filipe, obviamente aqui, já havia falado sobre batismo, não é? Então esse homem aqui, ele é batizado. Ele não se acomodou, não é? Procrastinando aquela decisão, ele entendeu, olha, eu preciso ser batizado, não tem nada, olha aqui que impeça, é legítimo. E ele quis ser batizado. O que impede? Disse ele. Qual é o obstáculo para que eu seja batizado? E obviamente, Filipe, nenhum. E o batizou. Queridos, diz um dito popular, dever adiado é prazer do diabo. E tem eu não sei o que é isso, não é uma poesia, não sei se não é um crônico, eu não sei. É de autor desconhecido, mas isso já me persegue, eu sempre gosto de citar, está num dos livros muito antigos que eu tenho, e diz assim, ele iria ser tudo que um mortal deve ser. Ele iria ser tudo que um mortal deve ser amanhã. Ele iria ser tudo que ninguém seria melhor do que ele, mas amanhã. Cada manhã ele empilhava as cartas que iria escrever, amanhã. De fato, era uma pena que ele estivesse ocupado para ver determinada pessoa, mas prometeu vê-la amanhã. Esse homem teria sido o maior dos trabalhadores, amanhã. O mundo o teria reconhecido, se ele tivesse visto o amanhã. Mas o fato é que ele morreu e desapareceu da vista. E o que restou, quando a vida acabou, foi um monte de coisas que ele pretendia ser amanhã. Queridos, se por um lado, a ansiedade quer nos levar a fazer coisas de maneira precipitada. A procrastinação quer que deixemos tudo para depois. É assim, são dois extremos. A ansiedade, ela quer nos fazer a colocar a carroça na frente dos burros. A ansiedade quer que sejamos precipitados. Já a procrastinação quer que deixemos tudo para amanhã. E tanto um quanto o outro é pecado. Porque a Bíblia diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Isso está em Provérbios 19:2. Mas também tem uma mensagem para aqueles que gostam de procrastinar. Dizendo o seguinte, não te glories, ou presumas no dia de amanhã,
porque não sabes o que trará a luz. Você nem sabe se vai ter amanhã. O tempo não para. Os ponteiros do relógio caminham sem que nada os impeça. Nada os impeça. Eu me lembro de tempo que eu gosto muito de futebol, mas já gostei muito mais. E me lembro de um antigo locutor, tinha uma voz muito característica, e meu time geralmente perdia mais do que ganhava. E eu me lembro que aquele antigo locutor dizia: o tempo passa! Aquilo dava uma agonia. Porque geralmente meu time estava perdendo. O tempo passa! 40 minutos da fase final. O coração... Para quem gosta de futebol. Queridos, quando nos damos conta, estamos atrasados. Se é possível resolver amanhã, para que resolver hoje? Não é? E então uma série de consequências desagradáveis podem ser experimentadas. A questão é que muitas vezes atividades não importantes ocupam o lugar das coisas importantes. Nós somos mestres em inverter valores. Nós somos mestres em inverter a ordem das coisas. Quantas coisas nós colocamos menos importantes, nós colocamos na frente daquelas que são importantes. E assim nós vamos levando a nossa vida. Esse alto oficial estava de viagem, tinha praticamente 300 quilômetros à sua frente. Ele não poderia ter pensado: espera aí, eu vou esperar chegar na minha terra, vou convidar Filipe, quem sabe eu tenho condição de custear a sua viagem. E lá, eu quero na presença dos meus familiares. Eu posso até convidar a rainha. E eu então fazer algo diferente lá na minha terra. Ele entende assim? Não. Ele entende: eu preciso fazer e é agora. É nesse deserto, é nesse lugar que eu estou. Não precisa ter plateia. O que importa é que Deus está presente. É uma oportunidade que Deus tem me dado. E eu vou fazer agora, porque, olha, é a oportunidade que Deus está me dando. Ele não ficou presumindo no dia de amanhã. Eu posso, de certa maneira, perder, chegar um pouco atrasado na minha viagem. Mas eu vou fazer o que eu preciso fazer agora. Queridos, nosso tema e digo isso a vós outros que... Espera aí. Com quem Paulo está falando aqui? É com os ignorantes lá fora? Com quem que ele está falando? A vós outros que conheceis o tempo. É hora de despertardes do sono, da letargia, da preguiça, da procrastinação. É o nosso tema. E esse tema não foi dado ao Léo. Foi porque, de fato, nós, pelo Espírito Santo, conhecemos o tempo. Temos uma ideia de tempo diferente. A Bíblia diz para que remirmos o tempo. A palavra remir é comprar, é adquirir. Então a ideia é que tratemos o tempo não de uma maneira como um pródigo, desperdiçando o tempo, mas o tempo tem que ser valorizado, como Moisés, homem de Deus, disse: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90. Ah, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a lidar com o tempo, porque Ele não espera. Não queremos ser pródigos. Não queremos
desperdiçar o nosso tempo. Nós queremos, então, saber usar e lidar com o tempo de maneira sábia. Queridos, mas aquela decisão, não é? Então não poderia ser procrastinada. Jesus Cristo, ele disse o seguinte: importa que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Se não hoje, quando? Se não hoje, quando? Quando? Será que nós estamos em dia com as nossas decisões que Deus quer que nós tomemos? Ou será que nós estamos, como se diz aí, empurrando com a barriga? Não é? Parece, deixa a vida me levar. Vai empurrando com a barriga. Vai procrastinando. Vai deixando para amanhã, para depois. Vai deixando. E quando nós vemos, a vida passou. O tempo passou. E levou com ele, a oportunidade que nós tínhamos. Mas esse homem, ele não fez assim. Queridos, eu não acredito que um cristão autêntico, que está em plena comunhão com seu Senhor, desconheça o que precisa fazer e a hora que precisa fazer. Eu não acredito. Eu creio que um cristão que está em plena comunhão com seu Senhor sabe do que ele precisa fazer. E quando ele precisa fazer, ele não se atrasa. Não é? Mas ele sabe o que ele tem que fazer em relação à sua vida. Ele não fica procrastinando. Você acha, não é, que eu posso crer que um final feliz no que diz respeito a uma vida espiritual exclua esses fatores? Eu não creio. São fatores imprescindíveis. Não se acomodar a uma vida religiosa superficial. Já falei, vou repetir. Cuidado, santo do pau oco. Vive, na verdade, não é à margem, mas não, na verdade, no caminho. Depois, um conhecimento bíblico superficial, não conhece nada. É triste, irmãos. Eu não fico avaliando o conhecimento de ninguém, ou achando que eu sei, mas não é nada disso. Mas é triste muitas vezes quando você conversa com uma pessoa e eu falo, meu Deus, totalmente desqualificada para ajudar uma pessoa porque não conhece as coisas básicas. Desconhece totalmente. E se desconhece totalmente, vai ensinar o quê? Vai passar o que sabe. Se não sabe nada, vai passar nada. E por último, ninguém vai conseguir me convencer que as pessoas que vivem procrastinando, empurrando com a barriga, deixando decisões sempre para amanhã. Olha, prossiga, irmão. Eu não vejo final feliz nisso. Eu vejo, na verdade, não é? Fica aquela sensação de juízo. É um prenúncio de juízo. Mas de terminar uma história feliz, no que diz respeito à vida espiritual, eu não vejo como. De forma nenhuma. Vamos deixar o oficial da rainha da Etiópia para lá um pouquinho. E vamos pensar em mim e em você. Como será que nós estamos sobre esses fatores imprescindíveis? Como é que você está em relação a esses fatores imprescindíveis? Será que, de fato, você tem aprofundado o teu relacionamento com o Senhor? Será que você, a cada dia, tem aprofundado a tua relação com o Senhor? Será que a tua
espiritualidade, a tua religiosidade é uma religiosidade profunda, que está sendo a cada dia, não é, aprofundada com o Senhor, porque esse é o caminho. Esse é o caminho, não é? O caminho é um caminho progressivo, até chegarmos na glória e vivemos uma vida profunda, um relacionamento profundo com o Senhor. Mas não é? Começa-se aqui, se afunda aqui. Será que nós temos vivido isso? E o que diz respeito ao conhecimento bíblico? Será que nós temos crescido? Será que quando você faz uma avaliação, espera aí, deixa eu fazer um retrospecto aqui. Será que eu conheço mais as Escrituras do que ontem? E em relação ao ano passado, será que há um progresso? Eu tenho conhecido as Escrituras, e não só de maneira teórica, mas teórica e prática. Eu tenho crescido no conhecimento bíblico. E por último, estou em dia. Não tem decisões que estão sendo procrastinadas. Eu não estou empurrando com a barriga nada. O que Deus tem me incomodado, eu tenho feito. Eu não tenho deixado para amanhã o que eu preciso fazer hoje. Será que tem coisas, tem pendências em nossa vida? Coisas que já era para termos resolvido? Ou será que está em dia a nossa vida? Eu quero crer que você tenha compreendido. Curva a tua cabeça. Feche os teus olhos. E eu quero convidá-lo para um breve instante de reflexão. Um breve instante de reflexão. Eu não fico de cá tentando adivinhar como você está. Mas eu fico de cá, orando para que o Espírito Santo trabalhe nos vossos corações e possa levá-los a uma aplicação honesta daquilo que você acabou de ouvir. Que você não olhe de lado, que você não pense em ninguém, a não ser em você mesmo. Eu oro para que a palavra do Senhor encontre guarida no teu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai. Nós, ó Deus, trouxemos a memória, relembramos agora através da leitura da tua palavra, essa história, ó Pai, que teve um final feliz. Um final que nem mesmo esse alto oficial esperava. Mas, ó Deus, ele interagiu para que esse final fosse feliz. Não foi, ó Pai, simplesmente, é claro que tu entrou com a tua providência, como entra sempre, tu está no governo de todas as coisas, mas vemos que, ó Deus, tinha coisas que cabia a esse homem. Ele não se acomodou com aquela posição, com aquela condição superficial, ó Pai, aquela religiosidade. Ele não se acomodou a isso. Ele não se acomodou a um conhecimento superficial. E ele não procrastinou. Quando ele entendeu a tua palavra, e ele viu que tinha condições de obedecer ali, ele obedeceu de imediato. Foi uma obediência pronta. E quantas vezes nós procrastinamos? Nós vamos, ó Pai, na verdade, transferindo para outro dia, outra oportunidade. Mas queremos pedir que o Senhor atue em nosso coração e nos ajude. E que possamos, ó Deus, agir, ó Deus, de maneira responsavelmente diante de Ti. Porque entendemos que a lei da semeadura e da colheita está em plena vigência.
Oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Estamos chegando ao final desse culto. Vamos ter agora, vamos ficar de pé, vamos cantar, louvar o Deus agora com mais um hino. Depois teremos a impetração da bênção pastoral. Depois teremos o tríplice amém. E assim estaremos, ao som do pós-lúdio instrumental, estaremos fazendo oração final e finalizando então esse culto congregacional. Congregacional porque a vida do cristão é uma vida de culto. E se assim não for, seremos um impostor aqui dentro. Então nossa vida é uma vida de culto. Vamos cantar o Salmo 19, que foi musicado. Vamos cantar, pelo menos não é musicado no português, não é? Pelo menos no português, porque é uma obra musical. Vamos, então... amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que o consolo do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Queridos, com oração silenciosa, pode sentar ao som do pós-lúdio instrumental. Estamos, então, finalizando esse culto. Daniel, fico feliz com a tua recuperação, que Deus abençoe você nessa luta, não é ainda, esses resquícios, não é, de Covid, não é, em vocês, que Deus dê a graça do irmão e superando isso gradativamente. Irmã Socorro, foi um prazer revê-la, como sempre, não é? Leve o nosso abraço ao esposo, ao filho, e a Alessandro já não é mais visitante ali, nem você, né? Deus abençoe. Aos demais, Deus abençoe. Se vida, Deus nos der, estaremos aqui próximo sábado, não é? Para continuarmos com o estudo da Palavra de Deus, e aí seguiremos também, se vida Ele nos der, no domingo de manhã, né, com culto, a EBD depois e domingo à noite, tá bom? Que Deus abençoe. É a nossa oração por cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês.